falando com vocês, dialogando lá com o Luiz, isso não acontece a gente sendo só assim, ó. Porque nós somos seres humanos. Nós sentimos na pele o que é essa exploração. Dói, né? Ficar sem dormir, ficar sem comer direito, não ter hora para lazer, para nada. Então, se lá no século XIX, quando o autor Karl Marx escreve e descreve o que a indústria têxtil estava explodindo naquela época, com a moda francesa a partir da Inglaterra para o mundo, determinando a moda no mundo, nós tínhamos trabalhadores que trabalhavam 18 horas, no mínimo, todos os dias. Não tinha domingo todo domingo, gente. Era de domingo a domingo, feriado. Nunca feriado. Acabou. Isso naquela época não se tinha. A mulher tinha seu filho no chão da fábrica. No chão da fábrica. Nos museus de Inglaterra tem os versos. Nos museus tem os versos, exatamente. Tinha no chão da fábrica. Era feito literalmente, né? Cortava o cordão umbilical como podia, como era possível, sem nenhuma espécie de esterilização, cuidado para não pegar nenhuma infecção. Óbvio que muitas faleceram por conta de infecções, muitas bebês recém-nascidos, óbvio, que vieram a óbito. Essa conta leva a um momento grande, dessa grande massa de inconformismo. Peraí, não está certo isso, tanta morte? Eu perder um membro, eu ficar doente, eu aqui no AI-5 ser aeroviário com 15 anos perder completamente minha audição, 15 anos de trabalho, ou eu em outro local de trabalho perder capacidades auditivas, visuais, e ao longo da nossa vida nós irmos morrendo, ou morrendo simbolicamente, psiquicamente. Nós temos hoje, no Jacarezinho, o batalhão da Polícia Militar, com 72% da frota afastado. Essa frota que deveria estar, em tese, na defesa, né, de alguns direitos relacionados à segurança pública, está afastado com um diagnóstico de doenças mentais, transtorno de ansiedade, não é? Síndrome do pânico. Então, todos nós que somos trabalhadores passamos a desenvolver, por conta desse esforço físico que a gente falou, mental, doenças. Isso faz com que, de alguma forma, ao longo do acúmulo nosso de trabalho e perdas que nós estamos tendo dos nossos filhos e dos nossos pais, mães, familiares, a gente passa também a ficar inconformado com isso. Há que se ter resistências. Nós não somos apenas submissos exclusivamente a essa lógica. Nós temos necessidade da venda da força de trabalho, a gente continua vendendo, mas a gente se aglutina em organização da classe trabalhadora e resistimos com lutas. E é esse momento importante que eu acho que a gente precisa dar uma certa direção para a gente chegar nos direitos sociais. Ana, só para lembrar, por exemplo, um caso que a gente vive aqui, que é a questão do motorista de ônibus, né? A gente tinha um motorista de ônibus e um trocador. Ah, sim. Agora o motorista de ônibus, ele acumula a função do trocador, ele não ganha absolutamente mais, ele ganha estresse porque ele tá atrapalhando a rua, entendeu? Então tem um carro atrás buzinando porque ele demora para dar o troco. Às vezes ele começa a dirigir dando o troco, colocando todo mundo em risco e a sua própria vida, e ele não tem absolutamente nada de nem mais tempo, né? Ele não tem nada, não tem vantagem nenhuma. E eu não sei se vocês sabem, a questão do transporte público é muito, muito perversa, né? Porque não sei se vocês já perceberam como é que as rodas são pintadas, tem umas bolas brancas nas rodas.
Vocês já viram que você olhando lateralmente as rodas assim na parte, tem a calota e em volta tem o pneu. Ali tem umas bolas brancas. Aquelas bolas brancas são para não serem removidas. Ele não pode se arrastar no meio-fio, ele não pode, aquilo ali tem que estar íntegro. Porque se ele perder aquelas bolas, aquilo é descontado dele. Ele não entra, quando tinha o trocador, ele não recebe dinheiro trocado. Ele tem que levar dinheiro trocado do seu próprio bolso, ou ele vai ficar mais tempo parado no trânsito e ao longo do dia, no final da sua jornada de trabalho, ele vai deduzir daquilo que ele recebeu, aquele dinheiro que ele teve que se virar no horário que seja, em dinheiro trocado para ele poder trabalhar melhor, gastar menos tempo na rua e menos gente na fila para subir no ônibus, enfim. Tem outro elemento que é o seguinte, a maioria dos sindicatos rodoviários são sindicatos patronais, não são sindicatos que quando tem uma greve de ônibus, né, dos rodoviários, que significa assim, nossa, que legal, eles se organizaram, né, e vão conseguir melhores salários ou com benefício, não. É aquele sindicato patronal que vai fazer aquela parada para justificar aumento de passagem e não ampliação de direitos e benefícios para os trabalhadores, né? Então é muito perverso. Do ponto da saúde mental, do ponto da organização, é muito perverso. O sindicato está aí, não está para proteger o trabalhador, está para proteger os patrões. Sim. A maioria. Tem sindicatos que a gente consegue ter mais resistência e mais, digamos assim, permanência e presença da própria classe trabalhadora. São poucos, mas tem. Pouquíssimo. Isso dá para botar no dedo, exatamente. Mas Tem 3.500 sindicatos que são para defender patrão. Olha que loucura. A profissão de vocês vai ficar escrita. Daqui a pouco vocês vão poder entrar em comunidade. Tá? Esse tráfico que está aí nos morros, nas comunidades carentes, vocês não vão deixar de existir. Continuar, Né? Completamente. Vocês não vão entrar. Eu acredito que vocês não têm coragem de entrar no cinto de ferro hoje, que é aqui no Badu. Né? Vocês não vão tem conseguir. formas de a gente fazer o trabalho. Aí Sim. são vários detalhes, mas a gente continua entrando. O serviço social daquele dia vai A ficar gente escrito. continua entrando. Mas assim, o que a gente precisa entender agora? Bom, agora a gente está entendendo que existem muitas desigualdades, que existe resistência para tentar equilibrar essa desigualdade. Mas passam para a gente que o direito é individual, que cabe a mim buscar esse direito, que cabe a mim individualmente ter mais igualdade e que me culpam se eu não consigo. A culpabilização passa a ser do indivíduo e é dessa forma que todo o mecanismo do Estado lida com esses sujeitos. Então, esta é uma visão que leva, vamos dizer assim, a uma relação muito desigual e uma relação em que aumenta cada vez mais essa acumulação. Por exemplo, os adolescentes, crianças meninas, mas adolescentes infratores, né, considerado na legislação infrator. Quando vai à justiça, tendencialmente, a lógica da sociedade é culpabilizar ele por ser infrator. E cabe a ele sair dessa sensação. Delinquência. Hã? A delinquência. O que se chama de delinquência no senso comum. Sair da delinquência. E aí a gente começa a pensar, é esse sujeito ou é o sistema, a forma como se conduz para existir sujeitos como ele? Então a gente começa a se questionar. Esse questionamento, esse inconformismo, essa inquietude, ela é necessária e permanente para que a gente possa avançar. Portanto, e nós, nisso tudo? Não é? Como é que isso aparece? Bom, o que aparece é que a gente não pode fazer nada, não há o que se fazer. Vamos cruzar os braços e se joga então lá da ponte. Não tem o que fazer, nós vamos ser explorados para o resto. O que vem no Salvador,
né? Quem sabe, um grande presidente que vai salvar esse país. Grande Que Deus Messias, me ajude, né? Um grande Messias, né? Um grande Messias. Eu vou deixar nas mãos. Cultura do Messias. Essa cultura é muito forte no nosso país, mas não mostra que é necessário a gente impedir a dominação de uma classe sobre a outra. Portanto, existe um processo que a gente precisa construir a partir da consciência de que nós podemos resistir, que a resistência do Fórum de Lutas por Moradia, por exemplo, é um espaço de resistência. Ela não está longe, gente, ela não está lá no Jesus, num político. Ela é real, ela é no nosso cotidiano. Ela é quando a gente se encontra para colocar o que se chama de problemas sociais, que eu falei, que a gente entende de outra forma, as questões sociais, as expressões da questão social, e a gente percebe que a gente não está sozinho. Ora bola! Ué, não sabia também que você estava passando por esse mesmo problema, não? Aí o outro fala, mas eu também estou. Ah, o outro também. Ué, então vamos pensar junto como é que a gente faz para romper com o que a gente está vivendo. Ou não é o saneamento básico, ou não é a moradia com a estrutura que deve ser, ou a ventilação para que possa evitar a tuberculose, como ela lá no caso da Rocinha. O que a gente pode fazer? Então, existe uma lógica para a gente entender que essa ideia de que pobres e ricos são distintos. Aquilo que a gente acabou de falar, eles são faces da mesma unidade. Só é possível rico porque tem pobre, beleza? Só existe Rocinha porque existe Leblon. Porque existe Leblon. Só existe Paris. Paris agora está diferente, né? Tudo bem, deixa eu falar um outro. Só existe Nova York. a África. Nova York. Hã? Porque tem Nova York. Porque tem Nova York. Só é possível a gente chegar lá na Europa, puxa, que tudo limpinho, a escola funciona muito bem, é maravilhoso, tem saúde, eu quero vir morar aqui, vou sair do Brasil. Brasil não, Brasil é um inferno. Essa negação esconde que só é possível os colonizadores serem o que são, porque colonizaram a gente arrancou muita coisa nossa. Mas foi muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu que fiquei lá no sertão, Diamantina, ainda produz diamante, por incrível que pareça, o garimpo ainda encontra.